Shalom, irmãos, que o Eterno abençoe a todos, graças ao Eterno mais uma oportunidade de estarmos na sua presença, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Hoje eu quero estar fazendo uma leitura, irmão, da paraxá de Berucotai, uma paraxá tremenda, né? Vai falar sobre cumprirmos os mandamentos do Eterno, né? Cumprimos alguns mandamentos até que a gente não consegue entender totalmente ali o seu princípio. Mas sabemos, irmãos, que tudo que o Eterno faz é bom. Essa paraxá também, irmãos, ela vai falar sobre a era messiânica, né? A Torá fala da era messiânica, a Torá fala do milênio, ok? E também a gente vai ver, irmãos, nessa paraxá, eu pelo menos vejo isso na hora que comecei a ler, né? A gente encontra aqui muitos argumentos, né, contra o calvinismo, porque a gente vê claramente aqui o Eterno, né, dando uma opção para o homem escolher. As bênçãos vão vir, mas vão vir se cumprir os mandamentos do Eterno, né? O Eterno não obriga ninguém a cumprir os mandamentos, mas ele deixa claro, né, que a chuva de bênçãos vem conforme a obediência, e isso é justo, né, irmãos? Então vamos ler aqui a paraxá de Berucotai, se encontra no livro de Levítico, capítulo 26, verso 3 e 27 ao 34. A 10ª e última paraxá do livro de Levítico inicia narrando o momento em que Deus promete ao povo judeu ser recompensado com bem-estar e riquezas materiais se cumprir com as suas regras, Berucotai em hebraico. O oposto também é verdadeiro. Ao abandonar as leis de Deus, os judeus perdem as suas bênçãos. Em seguida, Deus instrui o povo judeu a respeito de quais doações podem ser feitas ao templo ou aos sacerdotes, de que maneira e sob quais circunstâncias. A promessa de prosperidade e riquezas materiais depende especialmente de que o povo judeu cumpra as suas regras. Chucote. Isto é, aqueles mandamentos para os quais não existe uma explicação racional. É tremendo isso, né, irmãos? É tremendo. Quando a gente procura se envolver mais com o Eterno, o nosso nível de fé e o nosso nível de confiança, irmãos, ele também aumenta. Eu vou usar o Shabat aqui como exemplo, né? Eu não entendo, né, toda a essência do Shabat. O Shabat, ele é extraordinário. O Shabat, ele é tremendo. Há uma linha de pensamento para vocês entenderem a profundidade que durante o período de Shabat, que se inicia sempre no pôr do sol de toda sexta, né, e vai até o outro dia, se abre um portal espiritual. Olha só, irmãos. Mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Sobre o Shabat, né? Quero falar que a gente não tem como entender a essência do Shabat, porque tudo que o Eterno fez foi santo, e mesmo assim ele santificou o Shabat. Consegue entender esse mistério? Mas eu procuro guardar o Shabat como eu posso, né? Como que eu vou guardar o Shabat se eu trabalho no sábado? Eu procuro me conectar espiritualmente, irmão, né? Esse dia já não passa mais em branco, porque eu sei que é um dia espiritual. Aí que entra, né, a intenção do meu coração. O Eterno conhece. Se eu pudesse, Shabat eu não trabalharia, né? Mas o Eterno vai olhar para o meu coração, para cavanar a minha intenção, ok? E mesmo sem entender, aqui que eu queria chegar, né, os mistérios do Shabat, eu procuro me conectar, eu procuro guardar, ok, irmãos? Experimentar a vontade divina. As regras de Deus são aqueles mandamentos que desafiam toda explicação racional. A palavra hebraica para regra, shuká, significa também gravado. Quando uma letra é gravada sobre um objeto, torna-se parte permanente dele. Isso não é o que acontece quando escreve-se uma letra sobre o objeto, já que a letra permanece como uma entidade separada dele. Da mesma forma,
É através do cumprimento das regras de Deus que nos unimos verdadeiramente com Ele. Isso é tremendo, irmãos. Quer agradar a Deus, irmãos? Procura estudar a Torá, procura se aprofundar na Torá, procura cumprir os mandamentos. Eu sei que é difícil, né? Eu sei que é difícil. Seria sensacional, irmão, que hoje, né? Hoje, aqui no primeiro dia da semana, todas as congregações estivessem estudando essa paraxá aqui. Um ia ajudar o outro. Mas a gente sabe que não é assim, né? A lei foi abolida pelo meio cristão e meio evangélico. Mas vamos continuar. A razão para isso é que, assim como as letras são gravadas na pedra, retirando-se o que havia ali antes, cumprir as regras de Deus requer que retiremos, quer dizer que rejeitemos os nossos egos. É tremendo, né, irmão? Quando conseguimos tirar os nossos egos do caminho, podemos conectar-nos com Deus do modo mais pleno possível. É por esta razão que Deus condiciona suas bênçãos especialmente ao nosso cumprimento desse tipo de mandamento. Quando esvaziamos nosso ego, podemos ver as recompensas do Eterno, a sua bondade divina, não apenas como um jeito de motivar-nos a cumprir a sua vontade, e sim como parte integral da nossa relação com Ele. Deus é bondade absoluta. Por isso, quando nos relacionamos com Ele, sem a interferência de nosso ego, conseguimos sentir e vivenciar a sua bondade da forma mais pura possível, como o seu modo de se revelar para nós. Vou ler outra parte aqui dessa paraxá, irmãos. Tremendo. O reforço no estudo de Torá leva à consciência de que cada aspecto, até mesmo o que parece estar ao alcance do intelecto humano, é na verdade ilimitado. Pois a Torá é a sabedoria de Deus. Tal como é possível para um ser criado compreender o Criador, é impossível entender seus atributos na sua totalidade. Irmãos, presta atenção, é impossível a gente entender os atributos de Deus na sua totalidade, ok? Né? A palavra de Deus diz, assim como tu não sabe qual é o caminho do ventre, Eclesiastes 11:5, nem como se forma o ventre, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também tu não sabe a obra de Deus, que faz todas as coisas. Só que os irmãos precisam entender, a gente tem que ter inteligência para poder absorver o conhecimento disso aqui. Não quer dizer que os mandamentos do Eterno são impossíveis. A própria Torá fala, né, que eles não estão acima do céu, que a gente não possa alcançar. Ok? Agora, a gente não vai entender a sua essência na totalidade, até porque, né, nessa dimensão que a gente está, irmãos, né, a gente não vai conseguir alcançar um nível de espiritualidade suficiente para a gente entender a essência dos mandamentos. Eu acredito que o Eterno deixou esse entendimento, irmãos, porque ele sabia que muita gente, né, quer aquela prova, né, como Tomé. Se eu não ver, eu não creio. Se eu não entender, eu não aceito. Por isso que a gente vê a igreja cristã evangélica se afastando cada vez mais da Torá e afastando as pessoas cada vez mais da Torá. Porque quando tu olha para a Torá, meu irmão, aparentemente são só histórias que a gente já conhece. Quem não conhece a história de José? Quem não conhece a história de Abraão? Né? Quem não conhece o dilúvio? Mas tem muita coisa ali, irmãos. Né? Ali tem revelação da grande tribulação. Ali tem revelação da ressurreição. Ok, irmãos? Tudo que os profetas falaram está na Torá. Tudo que está no Novo Testamento, né, que realmente é genuíno, é inspirado pelo Eterno, está na Torá. Mais da metade do livro de Apocalipse é repetição da Torá. A gente não vê, né, isso olhando, fazendo uma leitura no nível 1, no nível Peshá. Você lê ali e você não vê Torá, mas mais da metade do livro de Apocalipse é Torá. Ok, irmãos?
pois a Torá é a sabedoria de Deus, tal como é impossível para um ser criado compreender o Criador, é impossível entender seus atributos na sua totalidade. Né? Ele é o conhecedor e ele é o próprio conhecimento. Tudo é um. Além disso, tal compromisso para estudar faz mais que gerar uma consciência da dimensão infinita da sabedoria da Torá. Como foi mencionado acima, possibilita a esta dimensão ser interiorizada. No processo, o modo de pensar da pessoa se modifica e a dimensão infinita da Torá se une com a sua própria essência. Tremendo, né, irmãos? Eu iniciei essa paraxá lendo um livro e estou terminando aqui ela lendo outro, né? E a gente vê que é a mesma paraxá, né? Que eu estou lendo em livros diferentes, mas conjumina, né, o conhecimento. Ou seja, os dois livros falando da mesma paraxá exalta a Torá. A Torá é a palavra de Deus, ela é tremenda, os mandamentos de Deus são perfeitos. Não é à toa que o apóstolo Paulo diz, né, que a Torá é santa. Os mandamentos são santos, justos e bons. Ok, irmãos? Então, irmãos, fique com essa palavra, fique aí com essa paraxá, se aprofundem. Né? Semana que vem, se o Eterno permitir, nós vamos para outra paraxá e vamos procurar se aprofundar mais na palavra do Eterno. A Torá é santa, a Torá é a palavra do Eterno. Shalom, shalom, irmãos. Fiquem na paz do Eterno.